Olá pessoal, estamos de volta. Espero que estejam todos bem, cada um cuidando de si e cuidando dos nossos. Vamos começar nossa aula de número 5 e vamos nessa? O assunto da aula de hoje é os elementos da narrativa. Mas antes de entrarmos nos elementos da narrativa, eu quero lembrar com vocês as 4 primeiras aulas. É importante que a gente não confunda tipologia textual com gênero textual. Nós vimos, lembrando, apenas 3 tipos de texto, que foi o narrativo, o descritivo e o injuntivo. Certo? Isso aí é tipologia textual. Gênero textual já é a subclasse, é o texto propriamente dito. Por exemplo, a receita que a gente viu, aquilo ali é um subtexto. Ele entra dentro da classe maior, que é o tipo. Então, todo pequeno texto, ele tem nome. Conto, crônica, fábula, receita. E é importante a gente reconhecê-los porque eles vão fazer parte do nosso dia a dia. Melhor dizer, eles fazem parte do nosso dia a dia. E uma coisa importante é, você sempre vai dizer gênero e diz o nome dele. Gênero bilhete, gênero cartaz, certo? E hoje nós vamos ver como é que se comporta o texto narrativo. Ele tem 5 coisas muito básicas que a gente chama de elementos da narrativa. Na primeira aula eu falei bem rápido sobre isso, mas hoje eu trago mais em específico. Os elementos da narrativa, como eu já falei, são 5 e são esses aqui. Passa aí, Rubem. O narrador, o que é o narrador? É aquele que conta, é o contador da história. Então, este é o primeiro elemento da narrativa. Depois, eu tenho o enredo. O que é o enredo? É a sucessão dos fatos. São os fatos acontecendo normalmente. É o início, o meio e o fim da história. Enredo. Personagens são seres que compõem a participação da narrativa. Pode ser pessoas, pode ser um animal, pode ser um objeto. Os animais a gente vê muito nas fábulas. O tempo é quando essa história, essa narrativa se passa. Esse tempo ele está dividido em 2. Ele pode ser o tempo real, chamado de tempo cronológico, e é chamado também de tempo psicológico, aquilo que está dentro da minha cabeça, o tempo que se organiza no meu inconsciente. E o espaço é o local onde essa narrativa, essa história se passa, ok? Aí aqui está apenas um conceito sobre o enredo. O enredo ele é definido como a sequência das ações. Aquilo que vai acontecendo sucessivamente. Por isso que quando a gente vai escrever, eu tenho que ter em mente o que é o início, o que é o meio e o que é o fim. Muita gente confunde aquela coisa toda, você não sabe o que é início, não sabe o que é fim, não sabe o que é meio. Então, quando a gente passa a escrever, a gente tem que ter em mente o que é que vai acontecer no início, o que é que vai ter no meio e como é que eu vou encerrar. Então, essa sequência a gente chama de enredo. Ok, Rubem? O segundo item dos elementos da narrativa são os personagens. Os personagens é a pessoa que conta.
Quem está contando a história? O narrador, ele pode ser três. Ele pode ser personagem, ou seja, ele conta a história da vida dele. Por isso que se chama personagem, narrador personagem. O segundo tipo de narrador é o narrador observador. Ele não conta a história dele, ele conta a história de uma terceira pessoa, que a gente chama de foco narrativo. O foco narrativo do narrador personagem está na primeira pessoa. Primeira pessoa. Quem é a primeira pessoa? Eu. Singular. Ou nós. Plural. Foco narrativo. O foco narrativo, eu fazendo bagunça aqui. O foco narrativo do narrador observador é a terceira pessoa. E quem é a terceira pessoa? Eu, tu, ele. Então, o foco narrativo do narrador observador e do narrador onisciente será sempre a terceira pessoa. Pode ser do singular ou pode ser do plural. Ok? O narrador do personagem conta a história dele, o narrador observador conta a história de uma terceira pessoa, o narrador onisciente também conta a história de uma terceira pessoa. E qual a diferença dos dois? O narrador observador, ele conta observando o que é que está acontecendo. Ele não conhece o sentimento das personagens, coisa que o narrador sabe. O narrador sabe distinguir o que é que está dentro daquela personagem. O narrador sempre fala dos sentimentos da personagem. Ok? Essa aí comigo. Aí eu tenho um exemplo aqui de um pequeno texto narrado na primeira pessoa, que a gente chama narrador personagem. Diz assim, ó: calça comprida, eu só tinha duas. Quem é o foco narrativo aí? Quem é a pessoa? Está na primeira linha do texto. Quem é a pessoa? Eu. Quando fala eu, narrador personagem, calça comprida eu só tinha duas. Uma boa, outra ruim. Enquanto uma lavo, uso a outra. A boa estava lavando e ainda mais seca, mas essa. Eu pensei. Quando fui me olhar no espelho, preste atenção nessa primeira linha aí do segundo parágrafo. Quando fui me olhar. Então eu fui olhar a mim mesmo. Então continua aí o foco narrativo na primeira pessoa, narrador, personagem. Quando fui me olhar no espelho, dei de cara com uma espinha, bem na ponta do nariz. Espremi. Começou a sair uma aguinha lá de dentro. Vi que tinha feito uma besteira. Meu nariz começou a doer. O nariz de quem é? Dele, né? Meu, né? Eu não posso falar de uma terceira pessoa dizendo meu nariz, se referindo a outra pessoa. Quando eu digo meu, pertence a mim, a primeira pessoa. Olhei no espelho e anunciei: não posso ir abacalhoada. Meu nariz inchou, está doendo demais. Mandaram eu botar mercúrio cromo e acabar de me vestir. Mandaram eu. Então, o foco narrativo do narrador personagem será sempre a primeira pessoa, ou do singular, eu, ou do plural, nós. Ok? Vamos ver o narrador observador. Como eu já disse, o narrador observador, ele conta a história, ele narra o fato do ponto de vista dele, falando de uma terceira pessoa. Foco narrativo, terceira pessoa. Terceira pessoa. Ele.
O narrador observador conta a história do lado de fora, sempre na terceira pessoa. Ele não participa dos fatos, ele está contando. Ele conhece todos os fatos e, por não participar desses fatos, narra com certa neutralidade. Ele é neutro, ele apenas está repassando o que viu. Apresenta os fatos e as personagens com imparcialidade, ou seja, neutro. Não tem conhecimento íntimo. Não tem conhecimento o quê? Rubem? Íntimo. O que é conhecimento íntimo? Aquilo que está dentro das personagens, os sentimentos. Quem é que vai fazer isso? O narrador onisciente. O narrador observador não conhece a intimidade das personagens e nem das ações vivenciadas por eles, ok? Nós temos um pequeno texto que é narrado em terceira pessoa e o narrador é o observador. Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela sério e fixo. Jurou que lhe queria muito e que os seus sustos pareciam de crianças. Em todo caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Depois repreendeu-a, disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo, e depois? Qual saber? Tive muita cautela ao entrar na casa. Onde é a casa? Aqui perto, na rua da Guarda Velha. Isso é um trecho do conto A Cartomante de Machado de Assis. Então vejam bem, o narrador aí, ele não consegue entrar na intimidade das personagens. Ele fala apenas o que está vendo. Aí a gente vai ver agora o narrador onisciente, a gente vai ver que é bem diferente desse aí. Inclusive, como eu já falei, tanto o narrador observador como o narrador onisciente falam sempre na terceira pessoa. E qual a diferença, Lailson? A diferença é que o narrador observador fala sem contar a intimidade, sem contar os sentimentos das personagens. E o que é que o narrador onisciente faz? Narra na terceira pessoa, dando detalhes da intimidade dessas personagens. Ok? Narrador onisciente. Olha o que é que diz. Narrador onisciente conta a história em terceira pessoa, a mesma coisa do outro. Às vezes permite certas intromissões narrando na primeira pessoa. Ele conhece tudo sobre as personagens. Aqui você vai ver que eu coloquei os, mas não é os. Será sempre as, independente se for masculino ou feminino, certo? Será sempre as personagens. Ele conhece tudo sobre as personagens e sobre o enredo. Sabe o que passa no íntimo das personagens. O que é íntimo? Sentimento. Conhece as suas emoções e seus pensamentos. Aí tem aqui um pequeno texto. É uma fábula do Monteiro Lobato. O cavalo e o burro. Cavalo e burro seguiam juntos para a cidade. O cavalo, contente da vida, folgando com uma carga de 4 arrobas apenas, e o burro, coitado, gemendo sob o peso de 8. Em certo ponto, o burro parou e disse: não posso mais, esta carga excede as minhas forças, e o remédio é repartirmos o peso irmanamente. 6 arrobas para cada um. O cavalo deu um pinote e relinchou uma gargalhada. Ingênuo! Quer então que eu argue com 6 arrobas quando posso bem continuar com as 4? Tem um cara de tolo? O burro gemeu. Egoísta! Lembre-se que se eu morrer, você terá que seguir com a carga das 4 arrobas mais a minha.
o cavalo pilheriou de novo e a coisa ficou por isso. Logo adiante, porém, o burro tropica, vem ao chão e rebenta. Chegam os tropeiros, maldizem da sorte e sem demora arrumam as 8 arrobas do burro sobre as 4 do cavalo egoísta. E como o cavalo refuga, dão-lhe de chicote em cima, sem dó nem piedade. Bem feito! Exclamou um papagaio. Quem o mandou ser mais burro que o pobre burro, e não compreender que o verdadeiro egoísmo era aliviá-lo da carga em excesso? Tome, gema dobrado agora. Bem pregado, mas não, Rubem. Poderia ter dividido, mas é assim. A gente consegue observar que o narrador fala da intimidade das personagens. A gente consegue sentir a pena, a gente consegue sentir o pesar do pobre animal, o burro. A gente consegue. Então, isso é coisa do narrador-personagem. Viu a diferença desse para o outro? O outro é bem neutro, não tem aquela coisa de trazer o sentimento para o leitor. E isso acontece com o narrador onisciente. Ele fala exatamente daquilo que as personagens estão sentindo. Dúvida? Narrador, personagem, primeira pessoa, fala dele mesmo. Narrador, observador, terceira pessoa, fala de um ponto de vista sem se intrometer na história. Narrador onisciente também fala da terceira pessoa, só que trazendo para quem é leitor os sentimentos, aquilo que passa com esses personagens. Então a gente já viu 2 elementos da narrativa. O terceiro elemento da narrativa, o primeiro a gente viu foi o enredo, o segundo o narrador, o terceiro são as personagens. Quem foram os personagens dessa fábula aqui no final? O burro, o cavalo e lá no finzinho apareceu o papagaio. Então, personagem é quem dá vida, quem movimenta a narração. Esse elemento corresponde aos seres que executam suas prestações. Está vendo só? Eles fazem e recebem ações. Podem ser pessoas, podem ser animais, ou pode ser outro tipo de coisa, como objetos humanizados. Em uma fábula, Rubem, as personagens serão sempre animais. E podem ser objetos também. Lembra da Bela e a Fera? Que tem uma cena ali que os objetos começam a viver. Então, as personagens podem ser pessoas, seres vivos, animais, ou objetos recebendo vida. O tempo da narrativa. O tempo da narrativa, ele é 2. São 2. O tempo da narrativa são 2. O tempo cronológico, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, e o tempo psicológico. Pessoal, o tempo cronológico, ele é o quê? Marcado por um período real. Por exemplo, a ditadura militar brasileira ou Quinta República Brasileira foi o regime instalado quando, Rubem? 1º de abril. É tempo real? É tempo real. É um tempo real. Um tempo que aconteceu. 1º de abril de 1964. Existiu. E que durou até 15 de março de 1985. Existiu. Tempo real. A gente chama de tempo cronológico.
sob o comando de sucessivos governos militares. Preste atenção no tempo psicológico agora. O tempo psicológico ele não é material. Ele não é mensurável, eu não consigo dizer. Ele flui na mente das personagens. Era uma vez. Quando eu digo era uma vez, existiu. Existiu apenas na cabeça da personagem, apenas na cabeça do narrador. Estamos querendo dizer que a produção literária foi realizada com foco no interior, psicológico, está aqui dentro. Viu lá, sobre o tempo cronológico? A ditadura militar foi instaurada no Brasil em 1º de abril de 1964. O psicológico não. O psicológico ele acontece apenas na cabeça, no íntimo das personagens ou do narrador. Ele é exatamente o oposto do tempo cronológico. Enquanto que um fala de tempo real, o outro fala do tempo imaginário. Vê só esse exemplo aqui de tempo psicológico. Era um momento sombrio quando eles se encontraram. Pairava no ar um sentimento de insegurança. Ninguém sabia o que lhes esperava. Mesmo assim, o casal seguia unido e buscava o bem de ambos. Era um momento sombrio. O narrador está dizendo assim, era um tempo triste, um tempo pesado. Mas não diz quando foi. Era. Deu para entender, Rubem? Deu só psicológico, está aqui na cabeça. Está no íntimo do narrador ou da personagem. E para encerrar, nós temos o 5º elemento da narrativa. Primeiro, foi o enredo, que é a sucessão dos fatos. O segundo, o narrador. O terceiro, a personagem. O quarto, o tempo. E agora o 5º, que é o espaço. O que é o espaço? Onde a história acontece. Onde a história acontece. Lá na fábula do burro e do cavalo, onde aconteceu? Provavelmente num terreno assim acidentado, subindo uma montanha, um cerrado, alguma coisa assim. Aquele foi o local. Ou poderia ser plano também. Vejam só o que diz sobre o espaço. O espaço de um conto, ou de uma crônica, ou de uma fábula, é, em linhas gerais, o cenário no qual as personagens executam e sofrem as ações que compõem o enredo. Aí eu trouxe um trechinho do texto O Amor, de Clarice Lispector. Diz assim: a cozinha era enfim espaçosa, o fogão esguiçado dava estouros, o calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. Qual o local que se passa? Que o narrador fala? Cozinha. E depois o narrador fala sobre o apartamento. Então, o espaço é o local que a história está sendo narrada, está sendo contada. Ok, gente? Então, um abraço forte para vocês. Qualquer dúvida, dá um toque, estamos aí. Abraço, até a próxima.